Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa de hoje será celebrada pela alma de Luiz Silva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no amor a vós e no amor ao próximo. Dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei está nas mãos do Senhor, como curso de água que ele dirige para onde quer. Aos olhos do homem, todos os caminhos parecem rectos, mas o Senhor é que pesa os corações. Praticar a justiça e o direito vale mais do que o sacrifício aos olhos do Senhor. Olhar altivo, coração soberbo, assim é a lâmpada dos ímpios, que é o pecado. Os projetos do homem ativo trazem lucro, mas os planos do impaciente trazem miséria. Acumular tesouros com a língua mentirosa é sopro que passa, é laço de morte. A alma do ímpio deseja o mal, nem para o amigo tem olhar benévolo. O homem simples adquire a sabedoria quando vê o castigo do insolento, e adquire a ciência quando ouve a instrução do sábio. Se o insolente for castigado, o ingênuo torna-se prudente. Se ao homem prudente se der instrução, ele acolhe a ciência. O desjusto observa a casa do ímpio e precipita na desgraça os homens perversos. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará, mas sem lhe respondem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Conduzi-me, Senhor, pelo caminho dos vossos mandamentos. Conduzi-me, Senhor, pelo caminho dos vossos mandamentos. Feliz os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Conduzi-me, Senhor, pelo caminho dos vossos mandamentos. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Conduzi-me, Senhor, pelo caminho dos vossos mandamentos. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, porque nela estão as minhas delícias. Quero cumprir fielmente a vossa lei, agora e para sempre. Conduzi-me, Senhor, pelo caminho dos vossos mandamentos.
Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The mother of Jesus and his brothers came to him, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. In this today's Gospel, when the mother of Jesus and his brothers, that in this case were his cousins, not his brothers by blood, but relatives, they were trying to see Jesus, and when somebody told him, "Your mother and your brothers are standing out and they wish to see you," when we read this answer that Jesus gave, we can think, oh, how rude he was with his mother. So it's not in this way that his mother understood, and it's not in this way that he meant to treat. Maybe we sometimes have our feelings and our emotions as the most important things than our reason. And if we use our reason, then we will get to know what means by the mouth of Jesus to be his mother and his brothers. First of all, Jesus wished to make us his family. So instead to understand that he was rude with his mother, we must understand this. He wants to make us intimate sharers in his very life. Instead to think that he was rude with his mother, we have to think that he is including us in his family. And I am pretty much sure that his mother understood what he was saying to them, because what he says it is, those who hear the word of God and act on it. So it means those who are able to give the same yes to the word of God as our blessed mother gave to God. We can't forget that when Mary was announced by the angel Gabriel that she was to be a mother to bear a son, her word was the word of yes. She said, "I am the slave of the Lord. Let his will to be done on me." It means, she said, "I am here to be part of this family."
So, to understand the words of Jesus, we must wish to be the family of God. Our primary relation should be our relation with God. This is what Jesus is saying to us. Blood ties don't give privilege to anyone when it is to be part of Jesus' family. Because his family is a family where everyone are the same. But not everyone would like to be family of Jesus Christ, because I am pretty much sure that not everyone hear the word of God and act on it. Just fewer people. So in this way, these words of Jesus, it is an invitation. Because even in the church, even among those who come to Mass maybe every Sunday, who gets communion every Sunday, even for those, the word of God is not listened. So the invitation of Jesus is, hear the word of God and act on it. This is an invitation, this is a challenge. And we know that we are weak in this fulfillment. We know that we fail to be part of Jesus' family. So in this way, the word of Jesus, it is to put us in his family. His desire, it is to have us as his family. But I would ask, and our desire is the same? To be family of God, brother of Jesus, mother of Jesus, father of Jesus. It is our desire, it is our wish. We are doing something to fulfill this request of Jesus. This is the question. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje vem do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é parte na Bíblia de uma seção de livros que se chamam livros poéticos ou livros sapienciais. Nós temos 7 livros que na Bíblia são chamados livros sapienciais ou poéticos, que são eles: Job, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, da onde nós ouvimos essa leitura, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria e o livro de Ben Sirac. 7 livros, 7 livros. 7 livros são chamados na Bíblia de livros sapienciais. Assim, vocês aproveitam e aprendem que tem esta divisão na Bíblia. 7 livros que falam a respeito da sabedoria. 7 livros que são para nós gotas de sabedoria. Por isso que na primeira leitura que nós ouvimos, aqui nós temos gotas de sabedoria que vêm através do livro de Provérbios, não é? São frases e muitas vezes elas parecem ser frases soltas. Primeira coisa que diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor, como o curso de água que ele dirige para onde ele quer. Quer dizer, o poder não está no rei, mas o poder está em Deus. E Deus é aquele que manda, Deus é aquele que comanda, Deus é aquele que manda nos governantes também. Só que os governantes não obedecem a Deus, esta é a diferença, mas Deus comanda os governantes. Quer dizer, naquele tempo, o livro da sabedoria estava dizendo, o livro de Provérbios estava dizendo, se o rei não entende que o poder que ele tem emana de Deus, vem de Deus, ele vai se dar mal, ele vai fazer um mau governo para o seu povo. Mas não é fazer o governo como ele pensa que Deus quer, mas a maneira que Deus quer. E uma das coisas importantes que Deus fala, politicamente, no Evangelho, que Jesus fala, ou no Antigo Testamento, era que a justiça de Deus tinha que ser igual para todos. Era que os pobres não poderiam ser abandonados, era que as viúvas e os órfãos deveriam ser protegidos. O profeta Oséias fala muito bem disso. O jejum que mais me agrada é cuidar das viúvas e dos órfãos. Era que o pobre pudesse ter pão e assim por diante.
Então um governante deveria entender que ele era um instrumento de Deus para fazer a justiça. Assim como hoje, qualquer governante deveria entender isto, que ele é um instrumento, tema ele a Deus ou não, mas no coração dele deve estar a justiça, deve estar aquilo que é certo, não pode estar a corrupção. Mas muitas vezes o que acontece é que os líderes são corruptos, não é? Eles roubam o povo, eles se aproveitam do povo, eles mentem para o povo. E o livro de Provérbios está dizendo: olha, é Deus que está no comando, não é o ser humano. E aí depois, se formos pegar cada gota de sabedoria dessa daqui, dá um discurso de 1 hora. Mas uma coisa que é importante ainda, que está aqui dizendo, e certamente, né, nós sabemos disso, não é? Nós sabemos disso muito bem, mas é isto, né? O Deus justo observa a casa do ímpio e precipita na desgraça os homens perversos. Ou seja, Deus não tolera a maldade. No domingo nós falamos da generosidade de Jesus através do Evangelho. Deus não tolera a maldade, Deus não é de acordo com a maldade. Por isso que aqui está o ímpio, não é? Ele, que acontece? Ele precipita-se na desgraça dos homens perversos. E depois, para concluir, ele diz: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará sem que lhe respondam. Olha aqui a virtude evangélica de olhar para aqueles que precisam de nós. E esta também é uma obra de misericórdia que está para nós ensinada pela igreja. Uma obra de misericórdia é exatamente também assistir aos pobres. E Jesus, no último julgamento, ele pergunta para todos nós: o que nós fazemos para aqueles que estão em necessidade? Nós lhes vestimos? Nós lhes visitamos na prisão, ou olhamos para aquele que está abandonado? Nós visitamos o doente? Nós damos comida a quem tem fome? Nós damos água a quem tem sede? Aqui está dizendo: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará, mas não haverá resposta. Então, o livro dos Provérbios são gotas de sabedoria, assim como todos aqueles outros livros sapienciais que eu mencionei aqui, são gotas de sabedoria para nós. Mas o que é essa sabedoria? Não é aquela sabedoria que vem com os livros, porque ninguém adquire sabedoria só porque fez 1, 2, 3, 4 universidades, ou porque, não é, tem um título de doutor. Não é dessa sabedoria que Deus fala, mas é daquela sabedoria que não quer dizer conhecimento, mas aquela sabedoria que nos ajuda a discernir o que é bom para nós, o que nos ajuda a separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, e que nos ajuda a ir de encontro àquilo que vai salvar a nossa vida. Então, sabedoria, muitas vezes, ela não vem com o estudo, mas a sabedoria vem com a experiência. Por isso, não é? Muitas pessoas sábias, muitas vezes, estão ao nosso redor e nós não percebemos quem são essas pessoas. Então, quando o povo da Bíblia lia estes livros chamados livros sapienciais, era como se eles estivessem também buscando uma espécie de espiritualidade. E essa espiritualidade era alcançada com uma relação com Deus. Esse é o tipo de espiritualidade que fala esses livros sapienciais. Era, digamos assim, um tipo de instrução que ajudava as pessoas a encontrar a espiritualidade que os unia a Deus. Então, este é o caráter aqui dos livros chamados livros sapienciais, para que o povo entendesse que na sua experiência de vida tinha tido um Deus, e que esse Deus jamais os tinha abandonado, e que este Deus sempre fez uma história com eles. Quando nós temos uma relação com Deus, e olha bem, quando temos uma relação, quando eu digo ter uma relação, é ao menos rezar todos os dias. É ao menos rezar todos os dias. É ao menos você, em família, se você tiver uma família, pegar a sua família e rezar com ela. É isso que eu digo. Porque muitas vezes vir na missa uma vez por semana, isso não estabelece uma relação com Deus. Então, quando a gente tem uma relação com Deus, então nós entendemos qual é a sabedoria que Deus coloca no nosso coração.
É como Jesus aqui fala no Evangelho: quando nós nos tornamos família de Deus, então nós entendemos também o que é, não é? A presença de Jesus na nossa vida. Por isso que Jesus faz o convite no Evangelho para sermos família dele, para sermos seus pais, para sermos suas mães, para sermos seus parentes. Porque ele está dizendo, é preciso ter uma relação com Deus como coisa mais importante. Mas as pessoas não têm uma relação com Deus como coisa mais importante. A relação com Deus geralmente vem em segundo lugar na vida das pessoas. E essa relação com Deus muitas vezes é estabelecida por causa da necessidade que se tem de Deus. Não porque Deus está em primeiro lugar te amando. Não porque Deus em primeiro lugar está te dedicando, digamos assim, a sua graça. Porque diz para nós o Evangelho: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. Então, muitas vezes a nossa relação com Deus não é estabelecida porque queremos colocar Deus em primeiro lugar, mas a relação com Deus é estabelecida porque muitas vezes a nossa vida está ruim, então nós lembramos: tem um Deus que pode fazer alguma coisa por mim. Como se diz, quando o sapato aperta é que a gente vê que a coisa está ruim, então agora tem um Deus que pode me ajudar. Então não é isso que Jesus fala. A relação com Deus você estabelece no dia a dia da sua vida, e quando você precisa, ou se você precisar, então você, digamos assim, se dirige a esse Deus e peça alguma coisa. Então essa relação com Deus primária, como coisa fundamental, aquilo que está no Evangelho, esta é de fato aquilo que estabelece em nós um conhecimento que se transforma em sabedoria, que era exatamente isso que o povo de Deus tinha. Por isso que os escritores sagrados nos deram este presente desses livros sapienciais, para que nós possamos também usufruir dessa sabedoria. O bom fosse se nós hoje que estamos aqui nesta missa, ou nós que estamos vendo esta missa em casa, se agora, a partir deste momento que acabasse a missa, vai lá, pega o livro de Provérbios, lê sentença por sentença, para encontrar aonde é que a sua vida se encaixa. Você vai ver que uma coisa melhor que outra, ou seja, se podemos dizer isso da palavra de Deus, é uma sentença mais rica do que outra. Por quê? Para ensinar-nos a colocar a nossa vida nisso e por ali orientar a nossa vida. Eu garanto a vocês, meus irmãos, que quem reclama que está com depressão, quem está tomando aquelas drogas, daqueles remédios para ficar mais calmo, eu garanto, se você pegasse o livro de Provérbios e começasse a ler, você ia jogar fora todas essas porcarias que você está tomando aí, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, que no fim de tudo vai danificar a sua vida, e você, quando ficar mais velho, corre o risco de perder até mesmo o seu juízo, porque essas drogas só são para afetar a sua vida. Pega a Bíblia, leia as pérolas de sabedoria, que você sai de qualquer depressão que você tiver. Você não vai ter depressão, você não vai ficar aí, digamos assim, reclamando da vida e reclamando que não tem sentido a sua vida e que a sua vida não tem mais razão para estar vivendo com essa vida. Faça isso, porque o que Deus dá para nós é isto, é a sua sabedoria, para que nós possamos nos libertar de todas aquelas coisas que nos oprimem, para que nós possamos nos libertar daquilo que muitas vezes massacra o nosso ser. Ou nós acreditamos nisso, ou a palavra de Deus não é verdadeira. E eu não duvido disso, eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, porque jamais nenhum tipo de depressão me pegou, jamais nenhum tipo de desânimo me pegou, porque em primeiro lugar, a sabedoria que eu procuro é aquela sabedoria que vem da palavra, e é aquela que me ajuda a celebrar a Eucaristia e estar aqui e repartir deste pão com aqueles que querem fazer parte dessa família de Jesus no dia de hoje. Então, meus irmãos, esta é a verdade que é nos dada no Evangelho. E Jesus nos faz esse convite exatamente para que nós possamos também nos sentir íntimos dele, para que nós possamos nos sentir íntimos como da sua família. Não são os laços de sangue que para Jesus têm importância, mas é exatamente a nossa disposição, é a nossa palavra. Sim, eu quero ser parte dessa família. A mãe de Jesus, ela se tornou família de Jesus por quê? Porque ela deu a vida, gerou Jesus no seu ventre? Não, vamos aprender isso. A mãe de Jesus, em primeiro lugar, se tornou mãe de Jesus porque ela agiu
segundo a palavra. Por isso que quando Jesus fala para aqueles que vêm dizer para ele, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo te ver. Quando eles vêm lá dizer isso para ele, e ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra, e são aqueles que a põem em prática. Ele não está ofendendo, porque ele sabe que a mãe dele, em primeiro lugar, se tornou mãe dele porque ela disse sim à palavra de Deus. E se nós dizemos sim à palavra de Deus, nós somos como Maria. Ela nos ensina como ser família de Jesus. Ela não se tornou família de Jesus só porque o sangue dela estava correndo nas veias de Jesus, mas em primeiro lugar, ela se tornou mãe de Jesus porque ela agiu na palavra. Quando o anjo anunciou, o que ela disse? Faça-se em mim segundo a palavra do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade do Senhor, porque eu sou a sua escrava. Então, como é que Maria se torna família de Jesus? Se torna família de Jesus porque ouviu a palavra. Como é que Jesus quer que nós nos tornemos família dele? Ele quer que nós nos tornemos família dele também por ouvir a palavra. Por isso que a mãe de Jesus entendeu muito bem aquilo que ele estava dizendo naquele momento, porque quem a ensinou a ser família de Jesus por ouvir a palavra, em primeiro lugar, foi a nossa mãe, Maria Santíssima. E nesse sentido, Jesus, compreendendo qual foi a decisão da sua mãe, qual foi o sim da sua mãe, então ele disse a todos, vocês querem ser minha família? Então ouve a minha palavra e a põe em prática. Agora, tem que haver em nós este desejo de querer ser família de Jesus e de querer estabelecer a nossa pertença a Jesus como coisa mais importante da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Bendito sejas Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai onipotente, sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos deste a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas,
e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que está presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Thomas, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De maneira especial, lembrai-vos hoje de Luiz Silva e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in all our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away. Have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. Behold, the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Once say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. Graciously raise up, O Lord, those you renew with this sacrament, that we may come to possess your redemption, both in mystery and in the manner of our life. Through Christ our Lord. Amen. Just a reminder, this evening, 6 p.m., we will have the 6th day of our novena dedicated to Santo Cristo. Às 18 horas teremos o 6º dia da nossa novena dedicada ao Senhor Santo Cristo. Nos acompanhe assistindo online ou, se desejar, venha à igreja rezar conosco. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.